Sejam muito bem-vindos a mais uma rubrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé e faço parte do departamento de analistas da XTB. Hoje, o tema que vos trago hoje é sobre a economia chinesa. Vamos pegar aqui em vários pontos e perceber se é ou não uma boa altura para investir então no mercado chinês. Numa altura em que tem vindo aqui a surgir várias notícias que têm também provocado períodos de maior volatilidade neste mercado. Portanto, na semana passada, vamos só aqui fazer aqui o ponto da situação dos acontecimentos que marcaram a semana passada. Portanto, aqui claramente a reunião da FOMC e também a divulgações de resultados corporativos por parte das maiores empresas do setor tecnológico norte-americano. Começando pela Fed, parece que a Fed continua no seu mundo à parte. Portanto, a Fed de facto continua a ter um discurso que acaba por questionar certos pontos que são ditos e que, na verdade, muitos, apesar dos investidores e apesar do mercado começar a estar também um pouco mais calmo em termos dos dados que vão saindo sobre a inflação, mas a Fed continua a ter uma postura bastante diferente àquilo que os dados nos indicam. Ora, pela primeira vez já em muito tempo, o dólar americano reagiu em baixa depois do comunicado, depois da decisão por parte da reunião da FOMC em torno da atual política monetária, que tudo se manteve inalterado, portanto, taxas de juros e também o programa de compra de ativos, que era um dos pontos que os investidores aguardavam que houvesse eventuais alterações, acabou por não existir nenhuma alteração e portanto assistimos a um dólar mais fraco. Deve-se notar também que a última reunião da FOMC acabou por fortalecer bastante o dólar americano, já as últimas também têm vindo sempre a apoiar o dólar e desta vez as coisas mudaram um pouco. Em comunicado, a Fed anunciou que, apesar de tudo, continuou a haver avanços em relação aos seus objetivos, portanto aqui as principais metas para a Fed continuam a basear-se sobre o mercado laboral e também sobre as metas em torno dos níveis de inflação. É curioso que os níveis de inflação continuam bastante elevados e ultrapassar até a meta dos 2% que a Fed estabeleceu. Mas enfim. Portanto, o programa de compra de ativos manteve-se inalterado, como eu tinha dito mesmo há instantes, e não houve aqui sequer datas para eventuais alterações deste programa. Deve-se notar que este possivelmente pode ser a primeira alteração que a Reserva Federal poderá fazer para combater aqui o aumento da inflação. Portanto, se a inflação continuar aqui a aumentar, é uma das ferramentas que a Fed poderá recorrer. Portanto, começando já a retirar alguns estímulos à economia, e já vimos também que a reação ao mercado essa possibilidade acabou por não ser muito boa. A inflação neste momento situa-se então nos 5,4%, e mesmo assim, em comunicado, a Fed acabou por dizer que a taxa de inflação cresceu moderadamente acima dos 2% estabelecidos. Portanto, claramente que a Fed continua aqui a ter uma postura um pouco realista, mas também temos que perceber o tom e a narrativa que a Fed tem vindo aqui a defender, vem também um pouco em contra aquilo que é o interesse de todos nós, para que não haja períodos assim de tanta volatilidade nos mercados. Ora, por falar no dólar, aqui temos o gráfico sobre o posicionamento especulativo, tanto posições compradas como posições longas. A gráfico vermelho conseguimos ver que acabou por haver uma redução significativa desde a última vez, aqui em nível de posicionamento curto sobre o dólar, e embora aqui o posicionamento longo mantivesse assim sem grande destaque, mas claramente que aqui o destaque foi para o posicionamento especulativo aqui de posições curtas ter baixado ainda significativamente e, portanto, aqui os analistas também começam a acreditar que analistas e economistas começam a acreditar que eventuais alterações sobre a atual política monetária poderão não surgir a curto prazo e, portanto, aqui a Fed também a seguir a política monetária que tanto o BCE como também o Banco do Japão têm vindo aqui a adotar.
Deve-se também destacar, naturalmente, que o facto de termos um dólar mais fraco acaba por, naturalmente, apoiar o preço dos metais preciosos, em particular o ouro. Outro ponto que marcou a semana foi então a divulgação dos resultados corporativos. No setor tecnológico tivemos as gigantes Apple, Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon e Tesla divulgaram os seus resultados. Todos eles acabaram por apresentar resultados bastante positivos, embora a Amazon tenha acabado por apresentar os resultados mais fracos em comparação com estas empresas. De qualquer forma, os resultados no mercado, as reações do mercado acabaram por não ser muito significativas, mas a verdade é que ao longo do início da pandemia, do ano passado, que a reação do mercado acaba por ser também um pouco limitada quando falamos de resultados corporativos destas empresas. Mas claramente que o setor tecnológico continua então aqui a beneficiar muito com o contexto atual que estamos a viver. Passando então aqui para o tópico da semana. Perceber então se esta é a melhor altura ou não para se investir na economia chinesa. Vamos começar aqui só por ver alguns pontos. Portanto, aquilo que tem marcado os últimos dias tem claramente sido a intervenção por parte dos reguladores chineses sobre o mercado. Recentemente o regulador chinês, portanto aqui também claramente com mão do governo chinês, mas acabaram por ter aqui implicações sobre o setor da educação na China. Aumentaram aqui as regulações, as regulações e muitos investidores temiam até que estas medidas pudessem expandir-se para outros setores, nomeadamente o setor tecnológico. A própria Alibaba também tem vindo aqui a ficar um pouco pressionada depois de ter avançado após os reguladores terem avançado com uma multa à empresa de 2,8 mil milhões de dólares e também novas obrigações em termos de regulação. Portanto, aqui naturalmente que o governo chinês a ter um impacto, a ter uma postura bastante interventiva também no mercado de capitais. A propósito também de outro ponto aqui interessante, ou curioso, que tem marcado aqui os últimos dias, é que o maior IPO na China foi adiado devido também a novas regulações por parte dos reguladores, e aqui claramente que acaba por ser um mercado em que pode fazer alguma confusão e pode criar aqui algum sentimento misto entre os investidores. Olhando aqui para o gráfico do lado direito, conseguimos ver os principais mercados, portanto mundiais, conseguimos ver aqui também que está aqui dividido. E reparem aqui no tópico 3, na Ásia e Pacífico, conseguimos ver que o índice chinês acaba por ter um desempenho francamente negativo ao longo deste ano, portanto aqui claramente a não estar a conseguir acompanhar os pares europeus ou americanos, e aqui a registrar quedas próximas de 5%. Portanto aqui claramente o mercado chinês é dos poucos mercados que não está aqui a crescer em termos de evolução bolsista, e aqui naturalmente também pode aqui fazer com que muitos investidores comecem a ter algum interesse. Ora, a política monetária na China difere bastante da política monetária que nós assistimos na maior parte das economias. Portanto, enquanto a Fed, enquanto a Reserva Federal decide continuar a procurar argumentos e desculpas para continuar a imprimir dinheiro para injetar na economia, por outro lado a China opta por apertar cada vez mais a sua política monetária, portanto, claramente aqui divergir com aquilo que é feito na maior parte dos países envolvidos e economias desenvolvidas. O mercado chinês que, portanto, aqui naturalmente fica também um pouco pressionado em baixa. De qualquer forma, podemos ver aqui na tabela ao lado que em termos de earnings yield continua o mercado chinês a apresentar um valor bastante aliciante. Reparem que em termos das earning yields conseguimos ver que bate aqui os 8,6%, portanto aqui superior até à média, e aqui a ser um ponto até bastante interessante. Portanto aqui tem aumentado acentuadamente aqui os rendimentos das earnings,
e também aqui a relação preço-venda, portanto o price sales é o maior, é maior do que o último ano, portanto aqui também a ser um fator interessante. A popularidade do mercado chinês tem aqui também feito com que muitos investidores internacionais comecem também a procurar este mercado como uma eventual alternativa a investimentos que se possa então fazer. Pegando aqui em vários indicadores, conseguimos ver se se estas métricas dão então sinais sobre compra ou sobre venda. Conseguimos ver que não temos um mercado assim tão subvendido já desde o início da pandemia e, curiosamente, que antes disso, só em 2016 é que o mercado estava tão subvendido. Portanto, aqui claramente começa a ser um ponto interessante e nós conseguimos ver aqui também mais, portanto, claramente que o mercado está aqui a posicionar-se, pelo menos com base nos indicadores, em níveis subvendidos. Se bem que, em termos de valor absoluto, acaba por não se refletir tanto. Temos aqui o gráfico do índice chinês, conseguimos ver aqui as últimas reações e as reações mais recentes, portanto, aqui há as medidas por parte dos reguladores, aqui criar um sell-off bastante forte, onde os índices estiveram a cair durante 3 sessões consecutivas e, claramente, que acabou por assustar também os investidores. Portanto, aqui, em termos gráficos, conseguimos ver claramente que o preço está aqui em mínimos, portanto, numa zona bastante sensível, no qual até coincide com uma grande barreira de suporte marcada pelos mínimos, pela zona em que o preço já não se posicionava abaixo desde 2008. Em jeito de conclusão, o que é que então nós conseguimos retirar? Devido às recentes intervenções por parte do governo chinês, conseguimos ver que as ações chinesas estão sobre pressão, portanto acabaram por se tornar mais baratas e curiosamente estão mais baratas do que no início da pandemia, é curioso que enquanto o mercado norte-americano segue a bater novos máximos históricos, temos por outro lado aqui o mercado chinês a registrar mínimos do início da pandemia. No entanto, a longo prazo o governo chinês poderá também ter algumas dificuldades em conseguir ter uma postura tão restritiva como está a ter agora neste momento, à medida que as empresas irão então continuar, ou espera-se que continuem a crescer exponencialmente, como é o caso da Alibaba. E aquilo que eu estava então a dizer, portanto, apesar do mercado estar a dar vários sinais de sobrevenda, oversold, em termos de valor do mercado chinês, não parece estar assim tão subvalorizado. Para concluir aqui a apresentação, vamos aqui falar apenas do evento que vai então marcar esta semana e, portanto, aqui é referente aos índices ISM e também aqui ao mercado laboral nos Estados Unidos, portanto, estes índices todos aqui a marcarem o mercado norte-americano. Portanto, aqui conseguimos ver do lado direito uma queda substancial aqui da linha vermelha. Isto corresponde, portanto, às vagas de emprego que existe e que, aliás, que estão por ser preenchidas neste momento e aqui conseguimos ver claramente que houve aqui uma queda bastante significativa. Isto é justificado essencialmente pelos apoios dados pelo governo de Biden e aqui muitas das famílias norte-americanas continuam a optar por estar a receber subsídios do Estado, uma vez que estão com mais poder de compra do que no início da pandemia, do que estarem à procura de emprego. Como consequência disso, portanto, neste momento, na economia norte-americana, o mercado laboral continua a recuperar de forma bastante gradual e modesta às vezes até. Portanto, existe muita procura existe muita oferta para pouca procura neste momento no mercado laboral, apesar de estarmos numa altura em que a economia está a reabrir. Conseguimos ver aqui também os últimos dados do NFP e também aqui os últimos dados sobre a evolução do setor privado no mercado de trabalho. Ambos aqui os dados do NFP a atrasar um pouco mais, portanto aqui a ter uma recuperação, mas desde
desde o final do ano passado que tem vindo aqui a abrandar um pouco e conseguimos ver que aqui o setor privado, portanto, está a continuar a acrescentar novos empregos, mas também a um ritmo bastante modesto. Portanto, claramente que aqui o mercado laboral acaba por ser o principal desafio do governo de Joe Biden e, portanto, aqui a Reserva Federal também terá de fazer os seus ajustes à atual política monetária se a inflação continuar a avançar ao ritmo que tem estado a avançar e se o mercado laboral de facto continuar também a ter muitas dificuldades em acompanhar a evolução da inflação. E bom, chegamos então aqui ao fim da apresentação de hoje, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma questão podem sempre também entrar em contacto connosco. Muito obrigado a todos e até para a semana.